Lembrando que as orações adjetivas vão ser classificadas em dois tipos, tá bom? Conforme eu já havia dito. Vamos entender como elas se classificam então. As orações subordinadas adjetivas, que é a base do nosso estudo agora, classificam-se em restritivas e explicativas. Obviamente, cada uma com uma função. Senão teríamos a classificação da mesma forma. Agora, vamos ver se você consegue identificar a diferença entre a restritiva e a explicativa. A gente tem aqui um texto, né? No qual a gente tem um cachorro e um gato, beleza? Vamos ver se a gente consegue identificar onde está a restritiva, onde está a explicativa, que aí a gente volta lá, querendo ou não, no começo da nossa maçã, né? No começo da nossa aula aqui, da nossa história. Este gato que está aí ao lado deve ser míope. Este cachorro que tem cara de bobo deve ser míope. Então, um acusando o outro. Perceba que na fala do cão, na fala do cachorro, a gente não tem a vírgula. Na fala do gato, por sua vez, o que tem cara de bobo, eu estou meio que especificando, o cachorro tem vírgula. Ou seja, a oração está entre vírgulas. Vamos ver então a classificação e a diferença entre elas? As orações adjetivas, como eu disse, já são divididas em dois tipos. Então, a gente tem primeiro aqui a oração restritiva. O que é essa oração restritiva? Tem uma ideia. O próprio nome da oração restritiva, eu gosto muito de usar as mãos e tal, eu penso que o próprio nome dela já diz algo. Restringir. Lembra? Restrição. Quando você tem intolerância, por exemplo, à lactose ou coisa do tipo, você tem restrição, por exemplo, à proteína do leite, ao leite. Então, quando a gente fala em restringir, eu estou querendo dizer que eu vou fazer muitas vezes o quê? Eu vou especificar o sentido da palavra que se refere. Então, qual que é a função das restritivas? Restringe ou especifica o sentido da palavra que se refere. Aqui a gente tem um exemplo do qual está tudo destacado. Detalhe aqui, o pronome relativo está aqui, novamente o que aparecendo, beleza? O público aplaudiu o ator que ganhou em primeiro lugar. Por exemplo, o público aplaudiu o ator é minha oração principal. É aquela parte que eu não mudo, que eu não altero, é minha oração principal. Que ganhou em primeiro lugar é a oração subordinada adjetiva, restritiva, desenvolvida. Porque a gente vai ter as orações reduzidas e as orações envolvidas. Outrora a gente vai falar das reduzidas, mas agora a gente vai focar nessa classificação. Tá? Então aqui a gente tem a oração subordinada restritiva. Perceba que eu não tenho sinal de pontuação. Então eu já sei que aqui não usa a vírgula, é a restritiva, ok? A oração adjetiva restritiva, nesse exemplo, especifica o sentido do substantivo ator, que é indicando que o público não aplaudiu qualquer ator. Por exemplo, aplaudiu o Joaquim Fênix, que foi o ganhador do Oscar pelo filme do Coringa, né? Pela espetacular atuação dele no Coringa. Então aqui a gente está falando do ator que ganhou em primeiro lugar, tá? Então o público não aplaudiu qualquer ator. Vocês, por exemplo, não são qualquer turma. Por exemplo, são terceira série, tá? Tô aqui usando do outro ano, é porque eu não tenho a desse ano, fui convidada para fazer a camisa. Mas tudo bem, né? Então, por isso, na leitura, não há pausa entre ator e que. Perceba que eu vou ler a frase da seguinte forma, ó. O público aplaudiu o ator que ganhou em primeiro lugar. Não tem uma pausa, não tem leve descanso. Então, nas orações restritivas, contrárias às explicativas, a gente não tem a marca do sinal de pontuação, que é o que a gente vai ver agora na explicativa. As orações explicativas, o próprio nome da oração também diz alguma coisa. Pra mim diz, pra você não diz, mas pra mim diz. Explicativo me lembra explicação. Então, assim, é o que eu tô fazendo, por exemplo, agora, né? Então, as explicativas, aqui eu até gostei muito desse slide, porque destaca aqui, ó, apenas. As explicativas apenas, tá até destacado, acrescentam uma qualidade à palavra que se refere, esclarecendo um pouco mais o sentido, mas sem restringi-lo ou especificá-lo. Ou seja, eu apenas acrescento uma informação, apenas acrescento uma explicação, tá bom? Na leitura, há uma pausa entre o pronome relativo e seu antecedente. Essa pausa, obviamente, ela é representada na escrita por uma vírgula, tá bom? Aqui Ceará ficou com a letra minúscula, mas embaixo ele tá com a letra maiúscula, tá bom? Este escritor que mora no Ceará lançou um novo livro, tá? Então aqui, por exemplo, pode ser qualquer escritor da literatura de cordel, mas eu não especifiquei, eu não restringi nem nada do tipo. Então só falei que é um escritor que mora no Ceará, eu só acrescentei uma informação. O
Por quê? Eu tô falando de qualquer escritor também? Não tô falando do que mora no Ceará. No entanto, eu não especifiquei, não restringi, não caracterizei. Eu só acrescentei uma informação, que ele mora no Ceará. Esse escritor lançou um novo livro, é a oração principal, beleza? Então perceba que aqui tá em vermelho, porque tanto essa parte quanto essa, mesmo estando deslocado, vamos dizer assim, é a parte da oração principal, beleza? Que mora no Ceará, que aqui já aparece com letra maiúscula, é a oração subordinada adjetiva explicativa. Professora Camille, então qual que é o principal item de diferença entre as orações explicativas e as orações restritivas? Uma é marcada pelo sinal de pontuação, faz uso da vírgula, no caso em questão, as explicativas. A outra tem por função restringir, especificar, deixar bem nítido o que é, o que quer, e não faz uso de sinal de pontuação, que são as restritivas. Lembrando que eu disse logo no começo que toda oração subordinada adjetiva faz uso dos pronomes relativos. Ao fazer uso dos pronomes relativos, eu tenho alguns que se destacam, como por exemplo na língua portuguesa, o que recebe maior destaque ou coisa do tipo é o pronome que, beleza? Então, ao falar dos pronomes relativos, aqui tem alguns para vocês. Eles são divididos em variáveis e invariáveis, tá? Aqui eu tenho o qual, a qual e o plural. Cujo e cuja, bastante difícil, né? Vocês que fazem bastante redação aí sabem que tem um probleminha, usar cujo e tal, tem que ficar muito atento, mas é um pronome muito lindo. Quanto e quanto e os plurais, ambos aqui todos com plural. Os invariáveis, como esses daqui tem plural, eles são variáveis, né? Esses daqui não, eles não têm nem feminino, nem masculino, nem plural. Então, por exemplo, aqui é o que é o principal, talvez o mais utilizado nas orações adjetivas. Às vezes o que faz até ela ficar mais fácil da gente reconhecer, mas tem que ter muito cuidado com o que, porque ele é pronome aqui nas orações adjetivas. Lá nas substantivas, quando a gente estudou, ele era a conjunção integrante. Então, ele é um grave problema na língua portuguesa, tá? Apesar de muito utilizado, é muito problemático. Quem ou qual, onde é outro problema, né, meninos? Que a gente sempre fala que não se deve sair usando em redação de qualquer forma, porque o onde ele é para lugar fixo e tal, é muito complicado utilizar. Então só usa mesmo se você souber. Que ele pode ser representado pelo no qual também, ou qual a qual. Esses aqui, se você quiser reconhecer eles na oração, saber se eles são pronomes relativos, você substitui por esses termos que estão entre parênteses aqui. Se você substituir na frase e deu certo, significa então que eles são pronomes relativos. Já é uma dica para você conseguir ver a diferença. Por exemplo, do pronome que para a conjunção que. Ambas as mesmas palavras, né? Pronome relativo precedido de preposição. É bastante interessante a gente falar disso porque a gente estuda uma coisinha na língua chamada regência. Quando a gente estuda regência, a gente fica assim, o que é isso? Regência, regência nominal, regência verbal e tal. Regência é a relação do verbo ou do nome com a preposição. É porque em certos casos, o pronome ele vai ser precedido de uma preposição. Ou seja, ele vai fazer parte, né? Vai fazer parte integrante dele a preposição. É como se sem a preposição ele não existe. A qual, a quem, a gente acabou de ver um pouquinho isso aqui na tabelinha que eu acabei de passar. Então vou ler aqui para vocês e vocês vão dando observada aí, ó. Em certos casos é necessário introduzir uma preposição antes do pronome relativo. A preposição a ser empregada é geralmente exigida por um verbo. Então, o verbo da oração vai exigir a preposição, tá? Ou por um nome. Isso é a chamada regência nominal e a regência verbal. Na oração iniciada pelo relativo. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vou dar exemplo para vocês nessa frase. Não é esse o prédio a que ele se refere. O a aqui, que está até de preto destacado, é a preposição. O que o pronome relativo refere ao verbo. Perceba que o verbo referir-se fala de referir-se a alguma coisa, porque quem refere a alguma coisa. Quem necessita, por exemplo, necessita de alguma coisa. Perceba que a própria regência verbal vai exigir o acompanhamento da preposição, certo? Então, tem que prestar atenção muito nisso, para quando for escrever, quando for classificar ou quando for alinhar aí a oração subordinada adjetiva, ver se ela vai ser regida ou não, se vai ter uma preposição ou não, acompanhando o pronome. Perceba que se eu tirar aqui o a, ó, não é esse o prédio que ele se refere. Na oralidade, a gente faz isso, que ele está... Só que na escrita eu não posso cometer esse pecado.
Então, a que ele se refere, porque quem refere a alguma coisa. Não tem como a aula acabar sem a maçã voltar. Inviável, né? Impossível. Então, aqui a gente viu duas orações. Agora que vocês já sabem a classificação, então a gente tem... Peguei as maçãs que estão maduras. Primeira oração, restritiva. Oração subordinada, adjetivas. Professora, usa sigla? Não usa sigla. Tenta escrever tudo para até ser uma forma melhor de você memorizar e aprender. Peguei as maçãs que estão maduras. Agora que eu tenho vírgula, então leve pausa, eu tenho uma oração subordinada, adjetiva explicativa. E aí, meninos? Qual das maçãs, então, você pegou em cada frase? Vocês pegaram essas daqui que estão no meio do monte, que tem provavelmente duas mais verdes, duas mais vermelhas, e uma que está nitidamente só vermelha. Se eu tenho uma que eu restringo, que eu particularizo, para onde que eu vou cada maçã? Eu peguei qualquer maçã, eu especifiquei, eu particularizei, e a outra eu apenas vou acrescentar uma informação. Então, qual das maçãs que eu peguei em cada uma das orações, eu queria que ficasse essa reflexão aí para vocês. Qual das maçãs vocês pegaram? Pode ser a primeira combinando com a primeira, a segunda combinando com a segunda, a primeira com a segunda só com a primeira frase. E aí? Fica a dica aí. No caso, faça bom uso da maçã, faça bom uso dessa aula e faça bom uso dos seus estudos, tá bom? Vou terminar aqui a minha aula higienizando a minha mãozinha. Lembrando que eu peguei aqui em vários itens, né? Então é importante. Continue mantendo o distanciamento social para a nossa melhor disciplina e para nosso bom resultado no futuro. Fica a dica, coma a maçã, seja verde, seja madura, seja na primeira ou na segunda frase, só se cuide.